Olá, boa tarde, tudo bem? Vamos um pouco mais hoje aprender sobre o projeto Mente Garimpada, sobre a luz da palavra de Deus. Hoje nós temos o livro de Efésios para aprendermos um pouco com o Senhor, através de Paulo, que hoje dorme na glória, na graça do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 4, nós temos aprender de como que é uma mente que é lapidada, do qual como está aqui, pelos ensinos da mensagem do Senhor, pela palavra do Deus do Altíssimo. O Senhor ele tem nos ensinado no seu evangelho de como que a nossa mente pode ser preparada, moldada. No quadrinho em cima, aqui temos Jesus moldando a mente de uma pessoa e o inimigo dele também fazendo. Quem governa a tua mente hoje? Quais os ensinos que tu tem aprofundado o teu conhecimento? Antes de mais nada, busquemos o quê? A sabedoria, o entendimento, o discernimento da mensagem do Senhor. Através do quê? Da oração. Vamos ouvir Jesus Cristo na oração. Senhor, aonde quer que se encontre alguém precisando da tua palavra, do teu amor, da coragem, da fé, do ensinamento, da luz da tua palavra. Peço agora a Deus que as faculdades mentais de quem estiver triste ou oprimido, com a falta de alguém, com as perdas, não importa qual seja a sua dor, que o Senhor o abrace nesse momento, que ele se sinta abençoado, que se sinta amparado pela obra divina do Senhor, através do amor de Jesus Cristo. Senhor, toma conta dos nossos ensinos, toma conta das nossas faculdades mentais. Fica conosco agora, nos ensina a viver e a trabalhar com o Senhor. Diante da graça do Senhor, nós temos hoje algo para aprender com Deus. No livro de Efésios, capítulo 4, a partir do verso 17, Paulo tem a nos ensinar como procede uma mente que busca Deus e uma mente que não busca Deus. Uma mente que se deixa ser lapidada e uma mente que está endurecida. O procedimento dos filhos da luz. Como eu devo proceder nesse planeta amargo, triste, cheio de perda? Antes de mais nada, se esse vídeo chamar a tua atenção, se as palavras que eu disser aqui já foi importante para você, que te ajudou em alguma coisa, que você vai se sentir fortalecido pelo ensino que Deus vai estar nos ensinando, dá um like para que esse trabalho chegue na vida de uma outra pessoa. Compartilha, se inscreve para que o Espírito de Deus possa também estar instruindo outras pessoas. Não que ele não possa, mas através desse trabalho, desse ministério, ele estará fazendo um trabalho no coração de alguém que talvez a gente caminhando não alcança. Peço a tua ajuda, se isso fizer diferença no teu coração hoje. Amém? Dando continuidade no verso 17, Paulo diz assim, assim eu digo a vocês no Senhor, insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Paulo está dizendo para que eu não viva, você não viva mais como gentil. Ele os considera nesse momento como inúteis nos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no seu entendimento. Olha só, a sua lucidez talvez estavam normais, mas obscureceu o entendimento deles. Alguém está vivo, comendo, brincando, sorrindo, fazendo as suas atividades diárias. Mas Paulo considera que há muitas pessoas que eu espero que você compreenda, tanto na igreja quanto fora. Paulo considera que uma mente que não estuda considera como inútil, obscurecido no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância. Uma mente que não aceita a mensagem do Senhor, que não aceita o trabalho do Espírito Santo. Paulo considera como ignorância. Se alguém me dizer para mim, Lúcia, tu é uma ignorante, na mesma hora machuca. Talvez machuque você,
porque a palavra ela é muito forte. Em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Olha só a ignorância que eles estão vivendo, porque endureceram o coração para os ensinos de Deus. É o coração de carne? Não. É a nossa mente, é a luz que Deus nos deu para viver nesse planeta que a gente nega a colocar nas mãos do Senhor. A gente quer andar, caminhar segundo aquilo que nós entendemos, que nós aprendemos. Tendo, verso 19, perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação. Paulo diz que um coração que não estuda, que não crê, que rejeita o ensino da palavra dele, ele diz que ele foi entregue totalmente e não existe mais sensibilidade. Ele foi entregue na depravação. Paulo considera como uma pessoa depravada, ignorante no seu entendimento. Se Paulo nos considera a nossa mente depravada quando nós rejeitamos a luz, comentando com avidez toda espécie de impureza, toda espécie de briga, contenda, discórdia está na faculdade mental dessa pessoa. Será que nós hoje, caminhando para a igreja, orando, cantando, nossas faculdades mentais não podem estar assim? É fácil pensar no outro que está caminhando fora da casa de Deus. Mas o Senhor está interessado no seu povo. A palavra aqui está dizendo que é para os filhos da luz, não para aqueles que estão lá fora. Quem está lá fora, meus amores, está nas trevas. O Senhor está falando conosco. O Senhor está nos ensinando. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, Paulo está dizendo. De fato, vocês ouviram falar deles. Neles foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Então, há pessoas lá fora que foram ensinados de acordo com aquilo que Deus queria que eles aprendessem, mas rejeitam essa palavra. Se eu rejeito, a minha mente, meu coração, meu entendimento está nas trevas, na escuridão. E há uma batalha a ser vencido. Aqui no verso 26 diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequei. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. O Senhor Paulo, através de Paulo, disse que nós vamos se irar. A faculdade mental que ora, que estuda, que vai à igreja, que louva, que canta, que faz a sua obra acontecer, está propício a irar-se também. Mas Paulo diz aqui que nós deveríamos resolver esse problema antes que o sol se ponha. Se eu desejo ir para o céu, no primeiro quadrinho em cima, lá no fim tem um caminho, lá parece uma montanha, algo brilhando, é a cidade do Senhor. Por que eu resolvi colocar a cidade assim? A cidade de Deus, ela é obscurecida nas nossas faculdades mentais, porque não temos clareza, porque o pecado nos deixou no escuro. Hoje, com a luz que nós recebemos, estamos buscando um pouco de entendimento para moldar a nossa mentalidade, a maneira de falar, de ver, de ouvir e de pensar nesse planeta. Aqui Paulo está dizendo, quando vocês ficarem irados, não pequem. Se você sente ira, não deixa com que isso se torne uma forma de vida, com que isso realmente possa ser procedido na tua vida, com as tuas mãos, com a tua boca, com o teu coração. Não coloque isso em prática. Mas eu devo resolver isso antes que o sol se ponha com o meu irmão. É isso que Paulo está nos ensinando. Então, não dei o lugar ao diabo. Aqui na mensagem, o Senhor diz que se eu não resolvo o meu problema antes que o sol se pôr, eu vou dar lugar a Satanás. Se eu vou me irar, se eu vou sentir raiva, e eu for lá no meu amigo, no meu irmão, em que quer que seja, bater, xingar, eu vou dar a minha mente para as faculdades mentais habitarem a Satanás. Está escrito aqui na palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo, eu estou
transmitindo a luz que Deus tem me ensinado. Ele diz que não dei lugar ao diabo. A ira, quando ela é praticada, eu estou dando lugar a Satanás, orando, cantando, batizado na igreja, recebendo um título de crente, de cristão. Paulo ensina qual é a mentalidade que eu devo ter, viver nesse planeta. É de acordo com aquilo que eu conheço? Não, não é de acordo com o que eu conheço. Paulo ele nos dá sabedoria, entendimento através do quê? Da sua palavra, da palavra que veio de Deus. Paulo foi um instrumento, porque aquele homem era inteligente. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar. Palavrão, mentira, engano, raiva, ódio. Nós devemos se afastar, arrancar isso da nossa boca. A gente vacila muito. A gente pensa e procede de maneira diferente. Às vezes é fácil pregar, é fácil ensinar, é fácil falar. Quando alguém diz, será que essa pessoa está na perfeição, que realmente já está pronta para morar no céu? O Espírito Santo ele está num processo de lapidação na minha boca, nos meus ouvidos e nas minhas faculdades mentais. Tudo que eu estudo hoje é para melhorar diante do Senhor nos aspectos que Ele tem nos ensinado. Dando continuidade no ensino, ele diz: não entristeça o Espírito Santo de Deus, com a qual vocês foram selados para o dia da redenção. Quando eu rejeito o ensino da maneira como Deus fala que eu devo viver, ele diz que eu vou entristecer ao Espírito Santo. Por isso que eu chamo o Espírito Santo hoje de garimpeiro, com aquele que sonda as faculdades mentais do ser humano. Então, se você for parar para pensar em uma hora e estudar como é uma mente que vai morar no céu, como é uma mente que é lapidada, como é uma mente que é instruída, como uma mente que busca a sabedoria, tá aqui. Não devo entristecer o Espírito Santo. Não deve proceder dos meus lábios palavra que entristeça a ele. No capítulo 5 diz: portanto, sejam imitadores de Deus como os filhos amados. Paulo me deu a receita de como eu não devo fazer. Paulo está me dando a receita de que eu devo me tornar mensageiro do Senhor e proceder como Deus manda. No verso 13 ele diz: entre vocês não deve haver nem sequer menção da imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça. Entre nós tem uma... eu chamo muitas vezes, como eu já pronunciei, de receita, mas é o ensino do Senhor. Deus, o Senhor disse, isso é muito forte. O que é eu ter uma mente de paz e tranquilidade? A gente sonha em ser feliz. Casar, ser feliz. Ter um emprego, ser feliz. Cursar uma faculdade e ser feliz. Ter um ensino superior, ter 1, 2, 3, ter uma pós-graduação, ter um mestrado, ter um doutorado é excelente. Mas o que traz paz para o coração está aqui no livro de Efésios, naquilo que Paulo está instruindo o ser humano a caminhar, a falar. Entre vocês não deve haver nem quer menção. Eu não devo ter menção. Eu não devo pensar, muito menos proceder com a imoralidade sexual. Como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça. Isso eu posso repetir com qualidade, porque o ensinamento ele é muito forte. Como a minha mente procede à paz, pode ser trabalhada e lapidada. Se Deus tem a sua maneira de nos ensinar, por que não é melhor fazer? Se você quer fazer um bolo, tu tem que fazer a receita, porque ele não vai dar certo. Ele com certeza vai ser um desastre. Não haja... que não haja no nosso coração a amargura de dizer, não consigo fazer, você consegue. Deus, ele não vai me dar. Aqui na sua palavra diz algo que eu não consigo viver. Se eu consigo viver o mal, por que eu não conseguiria viver o bem? É impossível isso acontecer. Desperta
diz no capítulo 5, a partir do verso 14, diz: por isso que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Uma mente rebelde, que não está sendo lapidada por Deus, uma mente que não procede como ele está dizendo que eu devo proceder, uma mente que não sabe perdoar, uma mente que procede para o mal, que está dentro da imoralidade sexual, ele diz que eu estou morta. Mas ele diz: desperta, igreja, desperta, meu irmão, desperta, filho, desperta para a eternidade com Deus. Despertar do sono da morte. No verso 15, Paulo diz assim, ó: tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como o insensato, mas como sábios. Ser inteligente é fácil. Ser sábio é difícil. Mas Paulo diz que eu posso ser sábio. Está na palavra de Deus essas palavras. Que não sejam como os insensatos, mas como os sábios. Amém? Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Porque tantos não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Eu preciso estudar, eu preciso orar, eu preciso buscar para compreender qual é a vontade de Deus. Será que é algo desconhecido, algo que eu nunca vou compreender pelo fato de eu nunca ter visto Deus com os meus próprios olhos? Aqui está uma carta. A mensagem da palavra de Deus ficou escrita para que eu possa ser moldado, trabalhado na palavra do Senhor. O Senhor é maravilhoso. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. A libertinagem, quando uma mentalidade entra, vive dentro da libertinagem, ele está embriagado. E uma pessoa embriagada, ele perde o sentido da realidade. Deus é maravilhoso. Cristo pede para que a gente desperte. O Senhor nos ensina a viver, a falar, a proceder conforme Ele quer que eu seja moldado. Mas quando eu escolho viver o meu próprio conhecimento, o próprio entendimento que Ele tem me dado aqui nesse mundo, os ensinos da ciência, ela também podem me fazer o bem. Mas os ensinos do Senhor é o que lapida, é que faz com que eu possa ter governo. Quando leio a Bíblia, que eu deixo Deus lapidar, eu decido quem está governando a minha vida. A gente consegue falar uma coisa e proceder diferente. Porque o teu corpo vai proceder no que está dentro das tuas faculdades mentais. Eu posso dizer 1000 palavras bonitas. Hoje eu estou estudando cada dia mais com desejo de aprender e ter uma luz maior. Aqui embaixo, aqui ao lado, ó, tem um quadrozinho com uma foto parecida com a minha, segurando um cérebro. Esse cérebro está feliz pelo que estuda, pelo que busca, pelo que compreende. Esse cérebro ele está com vigor tão grande. E quando nós se deixamos ser trabalhado por Deus, provavelmente nós teremos uma outra mente, nós teremos um outro vigor nos ensinos do Senhor. A mente cauterizada, alienada na vida de Deus por causa da ignorância, dureza do coração. Uma vida cauterizada na ignorância, Deus pode lapidar. Deus pode transformar. Deus, ele arranca a doença aonde a cirurgia nunca vai alcançar. Deus molda, Deus trabalha, Deus refaz. Desper o velho homem, revertir o novo, o homem criado segundo Deus, na justiça e na retidão. É isso que o verso quer dizer. Me despir da velha criatura. Me despedir dela também. E viver uma mentalidade diferente, um ensino diferente, um amor diferente. Essa é a vontade que Deus tem para as minhas faculdades mentais. A pergunta é: quem está moldando a minha mente? Quem está governando o meu entendimento? Quem está
trabalhando nas minhas faculdades mentais? Diz aqui embaixo. Quem está trabalhando nas tuas faculdades mentais? Hoje é Jesus? Tu precisa de oração? Se tu precisa de oração, deixa aqui o teu nome para que eu possa estar orando e apresentando a Deus para trabalhar nas tuas faculdades mentais. Mais uma vez eu te digo, se esse ensino, essa maneira de falar, essa maneira de ensinar, se você acha que para você foi útil, envia alguém. Se inscreve para que possa alcançar vidas aonde nem eu e nem você vai alcançar. É um ministério que Deus me deu, chamado Mente Garimpada na Palavra do Senhor. Muito obrigada.